Olá! A Igreja Batista da Graça disponibiliza as suas mensagens e reflexões nas plataformas digitais. Se quiseres continuar a receber, podes acompanhar-nos no Spotify e YouTube. Deus abençoe. Que parte da tua vida tu próprio já deste, possivelmente como perdido, convencido que Deus já não pode fazer nenhuma coisa ali? E se Deus estiver a falar contigo e o problema foi estás à espera de um sinal, de uma luz maior para poderes obedecer? E se o teu maior problema não for a escuridão que vives, mas o facto de já estás habituado a viver nessa escuridão? O título da mensagem de hoje é A Luz Chegada. E vamos abrir as nossas Bíblias em Lucas, capítulo 2, versículo 9 até ao versículo 20. Lucas, capítulo 2, versículo 9 até ao versículo 20. A Luz Chegada. Lucas, capítulo 2, versículo 9 até ao versículo 20. E vamos ver, em primeiro lugar, a luz chega onde não há esperança. E vamos ler agora o versículo 8. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. Então este cenário, o cenário que o texto descreve, devia ser algo incrível. Uma noite cerrada, pessoas sem qualquer brilho social, afastados inclusive de uma vida religiosa respeitável. A reputação dos pastores era baixa. Eles eram marginalizados por todos. Era uma ironia forte aquela que estava aqui a acontecer. Homens considerados indignos, eles nem sequer podiam testemunhar em tribunal porque a sua palavra não valia nada, são precisamente aqueles que guardavam os animais que iriam ser usados no culto. Ninguém esperava uma luz celestial, ainda para mais naquele sítio, porque eram pessoas consideradas marginalizadas. No entanto, Deus contava com eles. Foi naquele campo desvalorizado por todos que Deus decidiu acender a sua luz. A primeira explosão da glória divina não ilumina no templo, não é manifestada em Jerusalém. Ilumina sim um local sem qualquer brilho, sem qualquer valor a nível de sociedade. Se Deus trouxe luz à escuridão daqueles pastores, o que nos leva a pensar que Deus também não pode trazer luz às nossas trevas. Que partes da nossa vida continuamos a achar demasiadamente escuras para haver luz de Deus? No casamento? No nosso relacionamento com os nossos filhos? No nosso trabalho? Com a nossa vida pessoal? Que partes da nossa vida é que precisam de ser iluminadas por Deus? A luz chega onde ninguém espera e chega até a lugares que nem ninguém imagina. Versículo 9. E o anjo do Senhor desceu onde eles estavam e a glória do Senhor brilhou ao redor deles e ficaram todos tomados de grande temor. Então não houve qualquer tipo de aviso da chegada da luz. Não houve qualquer tipo de preparação. Não houve sequer mérito algum daquelas pessoas. A luz simplesmente invadiu aquele campo. Um anjo apareceu, a glória de Deus envolveu-os e a reação dos pastores foi exatamente igual à nossa reação quando nos apanham desprevenidos. Medo, pavor. Quem não ficaria em choque se em plena noite do céu viesse uma enorme luz? Os pastores estavam habituados à escuridão. Eles não estavam habituados à luz. E numa noite igual a todas, torna-se o lugar onde Deus decide aparecer. E Deus trabalha assim. A graça de Deus acende vidas nos lugares mais improváveis. A glória desce tão baixo, mais baixo do que aquilo que nós imaginamos. Será que ainda continuamos a medir a ação de Deus pelos nossos critérios? Este merece o cuidado de Deus? Este merece a bênção de Deus na sua vida? Mas por que a bênção de Deus veio
para esta pessoa, sendo que ela nada merece. E eu continuo aqui na minha vida, bem comportadinho, e a graça não chega. Devemos confiar que a luz de Deus chega a vidas e a momentos que nós nunca daríamos nada. Já alguma vez pensaste que a luz de Deus pode brilhar na tua vida, nas tuas trevas, na tua escuridão? Ou até nas trevas de alguém da tua casa? A mensagem do Advento lembra-nos que a luz chega onde não há brilho e tem força para transformar qualquer escuridão em claridade. Não temas, porque a esperança chega a quem está desesperado. E esta luz não ilumina apenas, esta luz também fala. E é isso que nós vamos ver agora. A luz chega com uma palavra e vamos ler o versículo 10. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis que vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. O anjo não veio aqui animá-los com palavras vazias. O anjo veio dar-lhes o evangelho. Esta expressão, não temas, não é uma frase de espiritualidade barata. É Deus a dizer: podem confiar em mim quando tudo assusta. Nos momentos mais difíceis da vossa vida, não temam. Eu estarei convosco. A Bíblia usa esta expressão para nos lembrar que a presença de Deus é maior do que os nossos medos. E também para mostrar que Deus continua perto de nós, mesmo diante das nossas fragilidades. Olhamos para este versículo, percebemos que o anjo acalma o coração deles antes de explicar o porquê da luz. A graça chega antes da explicação. Isto mostra-nos que a graça não está relacionada com o merecimento. A luz não aparece para impressionar, apareceu para dar uma boa notícia. Uma notícia tão boa que podia transformar a vida daqueles homens naquele instante. Uma alegria verdadeira, que não depende daquilo que aconteceu, mas uma alegria que depende de quem chegou. Uma alegria oferecida a todos, porque todos precisam desta maravilhosa luz. E veio mostrar então que Deus não ilumina apenas, Deus fala para transformar vidas, é aquilo que Deus deseja. Deus fala também ao medo que nos paralisa. Há muitas pessoas cheias de medo que não conseguem quase viver, porque vivem paralisadas. Fala também às dúvidas que às vezes desgastam-nos. As dúvidas que muitas vezes entram na nossa mente e nós não sabemos lidar com essas dúvidas e às vezes até questionamos coisas que nunca pensámos antes. Deus fala também à nossa ansiedade, que tira o sono muitas vezes. E fala também a áreas que nós somos incapazes de mudar. É verdade que Deus pode não alterar as circunstâncias no imediato. Ninguém aqui promete que Deus vai mudar hoje mesmo na tua vida isto. Eu não tenho esse poder. No entanto, Deus faz algo ainda maior do que mudar as circunstâncias. Mostra-nos que nunca nos deixa sozinhos. Isso eu posso garantir. Nunca estarás só. Seja no trabalho, seja nos teus relacionamentos, ou nos pensamentos que nós não conseguimos acalmar na nossa mente. Não estás sós. Inclusive até em reuniões de condomínio. Deus nunca nos deixa sós. A luz chegou aos anjos com uma palavra que orientava, acalmava e devolvia a esperança. E essa luz tem um nome. Vamos ver, versículo 11. É que hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo o Senhor. Este versículo é o centro da notícia. Jesus nasceu naquele dia, mas nada do que estava a acontecer foi improvisado. Tudo foi preparado por Deus antes de existir o mundo. As profecias antigas, escritas séculos antes, já anunciavam este momento. Tudo foi pensado ao pormenor. Isto dá-nos esperança, porque mostra que Deus não perde o controle de nada, nem da história do mundo, nem da tua história pessoal. Mesmo assim, quantas vezes nós sentimos o contrário, que Deus parece que está ausente. Dizem que Ele trabalha nas nossas vidas, mas parece que Deus está ausente.
Quantas vezes a ansiedade cresce porque achamos que Deus já não quer saber de nós? Lembra-te, Deus nunca deixou de ter o controlo, mesmo quando enfrentamos momentos duros. A nossa vida está a ser cuidada pelo Mestre. Ele dirige cada momento com sabedoria e amor. Agostinho de Hipona ajuda-nos a olhar para este momento do nascimento de Jesus com mais profundidade. Ao dizer-nos, e estou a parafrasear, que Cristo nasceu quando os dias começam a crescer, como um sinal de que com a sua chegada a verdadeira luz começa a crescer dentro de nós. Então a vida de Jesus não é apenas um acontecimento bonito, é o anúncio de que a luz está a levantar-se outra vez. O anjo diz-nos que Jesus nasceu na cidade de Davi, Belém. É um lugar real, um lugar que ainda existe hoje. Se tudo fosse inventado, a Bíblia não se dava ao trabalho de dar todos os detalhes. Porque quem tem algo para esconder, quando eu era miúdo e escondia alguma coisa dos meus pais, eu não dava detalhes. Só que eles sábios já faziam perguntas para eu dar os detalhes. Porque alguém que não dá detalhes está a esconder. Quem não tem medo diz os detalhes todos. Então a Bíblia, como não tem nada a esconder, diz os detalhes todos. Para quê? Para quê? Para que as pessoas possam confirmar a veracidade. Não precisamos temer o relato bíblico. Quando a palavra fala, Deus fala e confiamos que aquilo que lemos é verdadeiro. E esta boa notícia que encheu os céus de alegria, que trouxe luz à escuridão, não é apenas uma emoção. É uma pessoa, Jesus. E sejamos sinceros, às vezes nós nem sempre sentimos emoção. Às vezes parece que somos iludidos, é que devemos viver a vida cristã cheia de emoções e é andar sempre ali, sempre lá em cima. Não tem nada a ver com isso. A luz tem um nome, Jesus. E é a sua presença que nós mais necessitamos. Quem é Jesus? Quem é esta pessoa que nos garante que estará sempre connosco? O anjo responde, reparem novamente no texto. Ele é o Cristo. Ele é o ungido. Ele é o Messias prometido. Aquele que Israel esperava durante séculos. E acrescenta algo mais profundo. Ele é o Salvador e também é o Senhor. Então, as duas realidades de Salvador e Senhor têm de andar juntas. Jesus não salva sem reinar e não reina sem salvar. Salvador porque é quem nos livra, Senhor porque é quem nos guia, quem nos define, quem tem autoridade sobre a nossa vida. A luz que chega não nos permite escolher, eu quero Jesus apenas só como Senhor. Eu quero Jesus apenas só como Salvador. Não. A luz, quando chega, é para aceitarmos as duas realidades. E a vida assim encontra sentido quando Jesus salva e quando Jesus é o Senhor. Versículo 12. E isto vos servirá de sinal. Encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. Então este não era um sinal para provar o poder de Deus. Foi um sinal para trazer clareza. Deus não quis que estes pastores tivessem dúvidas sobre quem era Jesus. Por isso escolheu um sinal impossível de confundir. Uma criança em faixas, deitada num lugar onde só colocavam animais. Certamente que não havia mais. A simplicidade tornou-se o lugar onde a glória de Deus se manifestou. Sejamos sinceros. Às vezes esperamos que Deus fale connosco através de grandes sinais. Sinais grandiosos. Acontecimentos marcantes. Quando eu tenho uma grande decisão na vida para tomar, às vezes espero que Deus me fale através de placas, que me traga alguém, ou que no meio do sonho me apareça a solução, a resolução. Nada disso. Quer dizer, não tem de ser isso. No entanto, Deus continua a revelar-se em gestos pequenos. Deus revela-se também em gestos discretos. Dá-nos pequenos raios de luz. E raios de luz porque Deus ilumina e mostra-nos o passo que nós devemos dar a seguir. E como queremos tantas coisas grandiosas, às vezes nem damos valor ao valor da presença.
Às vezes queremos coisas tão magníficas que nem valorizamos. Eu estou contigo. Eu serei contigo até ao fim dos séculos. Foi assim que Deus trabalhou naquela noite. É assim que Deus continua a trabalhar hoje. E quando parecia que tudo já era surpreendente, o céu abriu-se ainda mais. Versículo 13. E subitamente apareceu com um anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo... Então, o texto no original deixa isto muito claro. A versão Almeida atualizada traduz de uma forma mais fiel ao falar de uma multidão da milícia celestial. O que é que isto mostra? Que Deus abre os céus e manda um exército de anjos. E aqui nasce um paradoxo que nos chama a atenção. Um exército na nossa cabeça normalmente surge para lutar, para enfrentar inimigos, para impor força. Naquela noite, o exército que desceu não veio com armas, não veio para declarar guerra, veio com adoração, veio para anunciar a paz, veio para o louvor de Deus. É assim que Deus trabalha. Quando esperamos confusão, Deus traz paz. Quando esperamos confronto, Ele traz consolo. Isto mexe na forma como muitas vezes pensamos que Deus irá lidar connosco. Há quem tenha medo que Deus apareça só para o acusar, para corrigir à força. Eu não vou à presença de Deus porque Ele vai expor as minhas falhas. No entanto, quando a luz entra na nossa vida, o primeiro som não é de acusação, é de louvor. Daí que o Pai Nosso começa com o louvor, com a exaltação de Deus. Para nós percebermos então a grandeza de Deus, quem Deus é, para então olharmos para as nossas fraquezas e para os nossos pecados. É como se o próprio céu dissesse, antes de te mostrares, Deus já está a mostrar que a graça chegou. Louva-o antes de confessares. Louva-o. Percebe quem Deus é, para então entenderes quem tu és. Vejamos agora o versículo 14. Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Então as palavras dos anjos revelam exatamente o que esta luz veio fazer. Primeiro, levantar o olhar para a glória de Deus. Lembramos-nos, a glória é de Deus. E toda a criação existe para o adorar. A história não gira à nossa volta. Tu não és o centro da tua história. Jesus é. Depois mostram o efeito dessa glória na nossa vida. Ela vem através da paz, de uma paz que chega a quem é alcançado pela sua graça. Não é uma paz geral, não é uma paz superficial. É a paz que Deus dá. Esta paz não descreve uma vida sem problemas. Eu aceitei Jesus, eu olho para Jesus e eu tenho problemas. Não tem nada a ver com isso, esquece. Não tem nada a ver com isso. Paulo declara nos Romanos 5:1 que quando somos justificados pela fé, nós passamos a ter paz com Deus por meio do Senhor Jesus Cristo. Então o nosso relacionamento com Deus já será de paz, de companhia. É ter Deus ao nosso lado. É uma paz que muda tudo. Quem a recebe, então, reconhece o seu pecado, confia que Cristo morreu no seu lugar e começa a caminhar em obediência. É este o poder do Evangelho. Restaura, transforma, ilumina. E daí nasce paz. Como é bom viver nesta paz. Como é bom saber que Deus está a nosso favor e não contra nós. E quando esta certeza nos alcança, o coração descansa. Descansamos porque percebemos que esta paz não depende do nosso esforço, mas da obra de Cristo do nosso lugar. Nunca é pelo teu esforço. Não é isto que nós mais precisamos? Descanso para a mente, descanso para o coração, descanso para quando estamos a ficar sem força diante de tanta dureza. Já reparaste que, como tantas vezes esquecemos que o Natal também é paz? A correria, o consumismo, as expectativas, as comparações,
tudo isso nos deixa mais cansados do que renovados. E este é um tempo de renovação. Às vezes até quando a família se junta, surgem tensões, irritações ou até conversas que nos desgastam mais do que consolam. Eu mesmo já estou com receio das conversas no dia 25 e no dia 24. Já estou com medo, porque há sempre alguma confusão. E Natal é paz. Talvez seja tempo de abrandar e olhar de novo para o Natal com paz, se desejamos voltar a viver em paz. Agora, a luz que nos encontra não vem para nos acomodar, vem para nos colocar na direção certa, vem fazer com que o nosso coração descanse. E por último, a luz chega para nós partilharmos com outros. É isso que nós vamos ver agora, versículo 15 até ao versículo 20. A luz chega para ser seguida e também partilhada. Versículo 15. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Então, assim que a luz chega, os pastores levantam-se. Não ficam a discutir, não ficam a adiar, não ficam à espera de outros sinais. Às vezes, mais sinais, mais sinais. Não, eles fazem, obedecem. Se Deus falou, então eles vão. Versículo 16. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. Os pastores não andavam devagar. Reparem no texto. Foram como? Apressadamente. Porque sabem o que Deus falou e querem ver aquilo que Deus fez. Encontraram tudo exatamente como o anjo lhes tinha dito. Jesus estava num lugar humilde porque não havia espaço para ele na hospedaria. Nada disto é acidente. Nada. Miqueias 5.2 já anunciava o lugar. Isaías 7.14 e 9.6 já anunciavam a identidade desta criança. Nada aconteceu ao acaso. Foi tudo bonito, foi tudo ao acaso. Não. 800 anos antes foi dito como é que seria. Tudo batia certo. Versículo 17 e 18. E vendo, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Então os pastores não ficaram só a ver. Quem segue a luz acaba sempre a partilhar. Assim que encontraram Jesus, fizeram o que a luz sempre produz: falar. Então eles disseram o que ouviram, o que viram e o que Deus lhes revelou. Esta é a beleza deste texto. Eles não fazem um discurso preparado, eles não inventam nada, contam apenas o que Deus lhes disse. Nós não precisamos de inventar a roda. Nós só precisamos de anunciar o que Deus disse na sua palavra. E todos os que ouviram ficaram admirados. E é isto que Lucas nos está a pretender mostrar. A luz é uma luz que se partilha, especialmente com vidas que já não têm brilho. Especialmente com vidas que parecem ter desaparecido. A experiência deles não terminava em Belém. E iria transbordar para todos à sua volta. Quando esta luz chega com força, a boca não pode ficar calada. O que temos feito quando a luz vem até nós? Muitas pessoas pensam que partilhar a fé exige muito tempo, muito conhecimento, muita preparação. Quase até impossível na nossa vida normal. Às vezes até achamos que ninguém irá ouvir. E tenho pena que às vezes as pessoas não estejam presentes nos estudos bíblicos de quinta-feira, nas reuniões de oração de quinta-feira, para ver o que Deus está a fazer. E como Deus tem usado vidas aqui da igreja para falar de Jesus a pessoas. E estes momentos servem para nos aproximar de Deus e uns dos outros. Então nós não podemos falar de intimidade, que não há intimidade se nós não estamos presentes nas orações. A intimidade nasce através da oração. E é bom ver como há pessoas que querem de facto ouvir o Evangelho. Os pastores não tinham formação, não tinham um plano, não tinham tempo. Viviam vidas agitadas e foram usados. Como é que nós sabemos que a luz já chegou ao nosso coração? Quando temos o desejo de a partilhar com aqueles que estão à nossa volta. Versículo 19.
Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-as no coração. Então Maria faz aquilo que tantas vezes nos faz falta: parar, aquietar e saber que Deus é Deus. Ela escuta tudo o que acontece, guarda no coração para não esquecer. Lucas mostra isto mais do que uma vez. A ideia do texto original é esta mesma. Ela coloca as coisas no seu coração para ela não se perder. A ideia do Salmo 119, versículo 11. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. E há aqui um detalhe muito importante que passa às vezes despercebido. No Cântico de Maria, logo a seguir, Maria se chama de Jesus meu Salvador. A mesma palavra usada pelo anjo. Isto mostra-nos que Maria reconhece Jesus e que ela mesma também precisa de um Salvador. Maria não é exceção. Maria é como nós. E se Maria precisa de um Salvador, nós também precisamos. A única luz que Maria tinha era a luz que nós também recebemos, Jesus. Versículo 20. Voltaram então os pastores glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Então, os pastores terminaram esta noite muito diferentes daquilo que começaram, ou de como começaram a noite. Foram ver Jesus porque a luz os tinha chamado. Voltaram depois cheios de alegria porque tinha havido transformação. É impossível ficar indiferente quando Deus faz o que promete. Quando o coração fica cheio, a boca fala. A luz não chega para nos deixar sentados. Chega-nos para desafiar e para pôr-nos a partilhar. A experiência deles não acaba na manjedoura. Ela começa na manjedoura. Isto lembra-nos que quando Cristo ilumina o nosso coração, não é só para nos mudar, é também para nos enviar aos outros. Talvez tenhas chegado hoje com áreas da tua vida que parecem escuras, confusas ou pesadas. O texto lembra-nos algo simples e profundo. A luz chega onde não há brilho e fala quando não temos palavras. De uma coisa eu sei. Não há pessoas mais felizes do que aquele que vive pela fé. Porque o justo viverá pela fé. Podemos não ter nada, mas sabemos para onde vamos. Jesus veio e Jesus virá. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Esta luz tem um nome, Jesus. E a grande pergunta que se levanta é: já conheces este Jesus? Ele veio, ele virá novamente. Já conheces? Que neste advento possamos reconhecer a luz que chegou, recebê-la com fé e segui-lo com confiança, partilhando esta mesma luz a todos aqueles que estão à nossa volta. Que Deus nos abençoe.